Queridos irmãos e irmãs no Senhor, estimado Diácono Henrique, dando seguimento às nossas missas catequéticas, hoje nós refletiremos sobre o sacramento do batismo. Então, acredito que nós, nesses pequenos 6 minutos, não vamos conseguir falar tudo aquilo que é o sacramento do batismo. Então, nós vamos fazer como fizemos no sacramento da confissão. Nós vamos dividir em 2 encontros. Bom, primeiro nós precisamos entender o que é o batismo. O batismo, ele já existe há milhões de anos, né? Milhões é exagero, mas há muito tempo, antes mesmo de Jesus. Em grupos, em tribos, para você fazer parte daquela tribo, para você fazer parte daquele grupo, você precisa passar por um ritual. Existia ali na região da Palestina um grupo chamado essênicos, que eram homens que viviam no deserto, sobre um rigoroso sistema de oração, de penitência, de jejum, e o nosso padroeiro, São João Batista, fazia parte desse grupo. Esses homens que desejavam com o seu coração seguir mais rigorosamente a lei de Moisés, a lei de Deus. Então, para você fazer parte desse grupo, você precisava ser batizado, mas um batismo de conversão, um batismo de mudança de vida. Então, a forma para você entrar naquele grupo era participar desse ritual. Muito tempo depois, Jesus vai ao encontro de São João Batista para ser batizado por ele. Jesus não precisava de conversão. Jesus era santo, Jesus era puro, não tinha pecado em Cristo. Mas, para nos deixar um exemplo de filiação, ele pede então que São João o batize com água. O batismo é essa entrada numa comunidade. O padre vai dizer o que o batismo não é. O batismo não é algo supersticioso, que o padre já ouviu horrores nesses 5 anos de missão. Ai, padre, o meu filho está doentezinho, vamos batizar para ver se ele fica melhor? Se fosse assim, não precisava de farmácia, não é verdade? Era só batizar e ninguém nunca mais ia ficar doente. A gente ia falir a indústria farmacêutica. Pega a água benta, joga, né, e pronto, acabou. Então, o batismo não é para curar a pessoa que está doente, que vive fraquinha. Às vezes essa criança está com problema com falta de vitamina, com falta de leite, né? Está com algum problema e precisa ir no médico. Não, padre, tem que batizar meu filho, porque ele é muito arteiro. Esse menino parece que tem alguma coisa, o senhor tem que batizar para ver se acalma. Dependendo da criança, nem se eu batizar dentro de uma piscina dá jeito, né? E aí depois ainda fala assim, padre, acho que o senhor não jogou água bastante, né? Esse menino não é arteiro, esse menino é mal criado. Você precisa dar educação para ele. Não é o padre que vai resolver o problema jogando água na cabeça dele. E a clássica, essa para mim ela ocupa o primeiro lugar que eu ouvi ano passado. Padre, tem que batizar meu filho antes de começar a quaresma. Aí eu, nossa, antes de começar a quaresma, vida nova, né? Quer fazer penitência? Não, padre, porque senão vira lobisomem. Aí eu, hã? É o que? É o crepúsculo, né? Agora tem um monte de é o Drácula, um monte de lobisomem por aí. Já pensou? Na quaresma a gente só escutar né? Quanta gente não é batizada e ia virar lobisomem, não é verdade? Então nós vemos que existe muita crendice, muita superstição em volta desse sacramento importante que é o batismo. E existe também uma coisa que tanto o sacramento do batismo quanto o sacramento do matrimônio tem sofrido. O padre gosta de chamar de sacramento social. O que é um sacramento social?
eu tenho que ser batizado para ter uma foto e para mostrar para a sociedade que meu filho foi batizado. Ou eu tenho que casar na igreja para todo mundo ver que eu casei na igreja, eu fiz uma festa, tudo bonito. Então, ao invés de você receber aquele sacramento para te ajudar na caminhada, te ajudar na sua santificação, você desvia totalmente o sentido e transforma ele apenas num evento social. Então, nós precisamos recuperar a beleza daquilo que é nosso. Como o padre disse no primeiro encontro, o sacramento é um sinal visível da graça de Deus que comunica algo invisível, comunica uma outra realidade. Esse sacramento que nosso Senhor nos deixou e deu uma ordem direta aos seus discípulos: ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja que antes de batizar, nós precisamos evangelizar, catequizar aquela pessoa, para que, entendendo o que é o batismo, ela receba o batismo. E não assim: olha, padre, lá em tal lugar tem um monte de gente que não é batizada. Aí você pergunta: o pai vai na missa? Não. A mãe vai na missa? Não. O padrinho vai na missa? Não. A madrinha vai na missa? Não. Então vai batizar para quê? Porque se não vive a fé, para que você vai lá na igreja, na presença da sua comunidade e do padre, prometer um monte de coisa que você não vai cumprir? Renunciar um monte de coisa que você anda de mão dada, manda abraçada. Então, o batismo, meus irmãos, é esse sinal visível que imprime na minha alma um caráter de filho e filha de Deus e me insere na comunidade que é um corpo místico de Cristo. É para isso que serve o batismo. Eu, olhando aquela paróquia, olhando aquela comunidade de cristãos que eu não faço parte, olho, escuto o anúncio da palavra de Deus e desejo abraçar a fé católica e seguir Jesus Cristo. Então eu vou lá e peço o batismo. Peço para ser inserido no seio daquela comunidade. E sendo batizado, eu vou seguir os preceitos e as leis de Deus e da igreja. Por isso que eu sou batizado. E existe essa diferença entre o batismo de criança, que o padre vai explicar na semana que vem o porquê nós batizamos criança, e o batismo de adultos. O batismo de criança, a criança é batizada na fé dos padrinhos. Por isso todas as perguntas são feitas para o padrinho e a madrinha, porque eles vão ser os introdutores na fé daquela criança. Eles vão ser, de uma certa forma, os catequistas daquela criança. Vão transmitir a fé para aquela criança. Por isso que nós pedimos um monte de documento e um monte de exigência para os padrinhos. Às vezes os pais estão em situação irregular, mas os padrinhos têm que ser um exemplo na fé, porque são eles que têm a missão de educar na doutrina da igreja aquela criança. Já no batismo de adulto, nós não perguntamos para o padrinho e para a madrinha, nós perguntamos diretamente para a pessoa, porque ela já possui a maturidade para responder se ela crê em nosso Senhor Jesus Cristo e se ela quer renunciar às obras do mundo. Então veja, a gente vai desmistificando, abrindo o leque do conhecimento para entender esse sacramento que nos ajuda a pertencer à comunidade de filhos e filhas de Deus. Como o padre explicou também, todo sacramento precisa de fórmula e
matéria. Qual é a matéria do sacramento do batismo? A água. Dá para batizar com Coca-Cola? Não. Dá para batizar com que suco? Não. Tem que ser água. Dá para batizar até com saliva, que é água. Mas tem que ser água, água, água. Não pode ter nada misturado ali. Né? E a fórmula? A fórmula da Santíssima Trindade deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não pode alterar uma letrinha dessa frase. Existe um canto que nós já até fizemos uma correção, que nós cantamos sempre no início da missa, às vezes, né? Em algumas missas, nós cantamos assim: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome... Esse canto está errado, porque Pai não é nome, é pessoa. Filho não é nome, é pessoa. Espírito Santo não é nome, é pessoa. Se nós falamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, pronto, já não é um só Deus, são 3 deuses. Então, por isso nós temos que ter muito cuidado. E detalhe, o padre também não pode te falar, né? Nós batizamos, nós quem, cara pálida? Ali naquele momento, você é persona Christi. Você está na pessoa de Jesus Cristo, batizando aquela criança, aquela pessoa, inserindo ela no corpo místico de Cristo. Existe um caso muito famoso que foi descoberto recentemente de um padre que durante 40 anos batizou dizendo: nós te batizamos. O que aconteceu? Aqueles batismos nunca existiram. As pessoas tiveram que voltar e refazer todo o caminho, porque foi comprometida a fórmula do sacramento. A igreja leva as coisas muito a sério. Aquilo que ela recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ela aplica fielmente. A liturgia não é do padre. O padre Patrick não pode inventar coisas na missa. Ele tem que fazer aquilo que a igreja manda. Em todos os livros litúrgicos, missal, ritual do batismo, ritual do matrimônio, nós temos 2 tipos de letra: a letra preta e a letra vermelha. A letra vermelha nós chamamos de rubricas, que é o que o padre tem que fazer. Agora o padre abre a mão. Agora o padre pega o círio e mergulha na pia. Agora o padre pega o óleo e unge a testa da criança. A letrinha vermelha vem falando exatamente o que o padre tem que fazer. E a letra preta, o que o padre tem que dizer. Então, é uma máxima simples: faça o vermelho e fale o preto. Não tem erro. Por isso você pode vir aqui na paróquia, você pode ir em Eunápolis, você pode ir lá na Lapa, você pode ir lá na Penha, você pode ir em qualquer lugar do mundo, a missa e os sacramentos são o mesmo, celebrado do mesmo jeitinho. O tempo da igreja, esse tempo que nós vivemos, nós chamamos de tempo dos sacramentos. Não havia sacramento no Antigo Testamento. Os sacramentos vêm a partir do início do tempo da igreja. Jesus, que ordena aos seus discípulos para irem em missão, e ali, com os 12 apóstolos, começa esse tempo da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo. E os sacramentos vão nos ajudando na nossa caminhada. Só há sacramentos agora. Jesus nos deixou 7 sacramentos para que fôssemos tocados pela sua graça e assim nos santificássemos e nos salvássemos. Só, meus irmãos,
que o diabo, ele é astuto, ele é muito inteligente. Ele conhece, a gente mais do que a gente mesmo. Porque ele está ali só vigiando, procurando o momento da nossa queda. Então, ele tem as suas estratégias. Vendo que os meios maravilhosos da salvação que Deus nos deu são os sacramentos, estamos levando muitíssimas almas para o céu. O que o diabo vai e faz? Arruma um jeito das pessoas jogarem fora os sacramentos. Assim, ele criou na cabeça de um monte de gente, sobretudo dos reformadores, a ilusão de que eles podem amar Jesus e desprezar os sacramentos. Os sacramentos, como nós conhecemos, os 7, nós só encontramos na Igreja Católica. As igrejas da Reforma não têm a compreensão que nós temos dos sacramentos. Eles não veem os sacramentos como um sinal de graça eficaz. E padre, a festa que nós celebramos hoje, o que ela pode nos ensinar a falar sobre o sacramento do batismo? Maria foi batizada? Não sabemos. Não tem nenhum fragmento, que diga que Maria foi batizada ou não. Mas por que Maria é coroada rainha? Porque ela participa da realeza de seu Filho Jesus Cristo. E nós participamos também dessa realeza pelo sacramento do batismo. Então, nós que somos filhos adotivos de Deus pelo sacramento, participamos dessa realeza que Maria participa pelo seu sangue, porque ela é mãe de Jesus. Nós participamos pelo sacramento, porque no dia do nosso batismo, nós fomos conferidos sacerdotes, profetas e reis. Sacerdote para fazer da nossa vida uma liturgia agradável a Deus. Liturgia quer dizer ação de graças. Tudo que nós fazemos aqui é uma liturgia, mas ela não para aqui. Ela começa na sua casa, na hora que você acorda, na hora que você vai para o seu cantinho de oração, na hora que você acorda 4 horas da manhã para rezar a novena de São Miguel. Você começa ali na sua casa a viver uma liturgia, a viver uma ação de graças. Então, pelo batismo, você é convidado a fazer da sua vida um sacerdócio batismal e uma eterna ação de graças a Deus por tudo aquilo que Ele realiza. Profeta para anunciarmos o reino de Deus. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Então o padre pergunta, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Pensa aí. Quando foi a última vez que você chegou para alguém e falou de Jesus para essa pessoa? Puxa na cabeça. Não alguém da igreja, não vale, aí fica fácil. Mas alguém que trabalha com você, que estuda com você, que você conhece e essa pessoa ainda não conhece o amor de Deus. Quando foi? Agora, quando foi a última vez que você fez uma fofoca da vida da vizinha? Essa você lembra. Quando foi a última vez que você falou da vida de alguém? Ih, padre, tem 2 horas, 15 minutos e agora 17 segundos. Inclusive, o senhor já está falando demais que eu tenho que ir para casa terminar de contar a fofoca, né? Então, veja, falamos às vezes muito da vida do outro e esquecemos que somos profetas para falar da vida, da obra e do amor de Deus. E por último, assim como Nossa Senhora é rainha, nós também, participando pelo nosso batismo da realeza de Jesus Cristo, devemos honrar esse legado. Vamos começar hoje? Olha para quem está do seu lado aí e fala assim, Jesus te ama. Não, mas fala com vontade, com verdade. Jesus te ama. É isso.
Deve. Agora você fala assim, eu também te amo. Deve. Pelo batismo, nós somos essa grande família. Gente bonita, gente feia. Gente gordinha, gente magrinha. Somos todos irmãos, porque o nosso batismo nos faz uma só família, uma só comunidade e o corpo de Cristo na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.